Oi pessoal, eu sou aqui o Gabs do Data2 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente chama de métodos acessórios, normalmente em JavaScript, que são getters, setters, e aqui no caso a gente vai falar um pouquinho de reference também, que vai relacionar com esses caras. Basicamente, bom, um getter a gente vai acessar uma propriedade de qualquer objeto ou de algum, no caso aqui do Data2, de alguns módulos, de algumas referências, enfim. Quando a gente quiser acessar a propriedade de algo, normalmente a gente vai usar um getter, e isso quase sempre vai se traduzir ali para um objeto que a gente está acessando uma propriedade. Então, exemplo. Aqui nesse bloco tem um content, nesse content aqui eu estou dando um getter. Então aqui a gente tem um JSON parse e ele resolve para um objeto relativamente complexo. Então aqui, sei lá, um registro de livrarias, e aqui de uma biblioteca, na verdade. E aí vai ter qual que é o nome da biblioteca, o endereço, quantas horas, qual que é o catálogo. Esse catálogo é uma lista, lá dentro a gente tem uma série de outras coisas e a gente pode ir acessando isso daqui. Então a gente tem um objeto relativamente complexo e a gente vai poder acessar aí as propriedades dele. No getter, no módulo, a gente vai ter sempre três caras aqui, que é o módulo, a prop e os args, que são os argumentos. No módulo é aquilo que a gente quer acessar, seja um objeto, seja um processo, o que a gente está tentando acessar ali dentro, e a prop o caminho, qual que é o endereço dessa propriedade que eu quero acessar ali dentro. Quando a gente coloca um módulo aqui, o Data2 já é espertinho e ele já popula para a gente uma série de props aqui, que é o que ele consegue enxergar dentro desse módulo. E aqui, por exemplo, então a gente pode acessar, por exemplo, o nome, e ele já vai aparecer o nome aqui para a gente. Ou qualquer outra propriedade que a gente tem aqui, catálogo. Dentro desse catálogo é uma lista, por exemplo. Então, catálogo, eu coloco o ponto, ele já vai me mostrar que essa lista tem 2 itens. Eu vou pegar o primeiro item da lista e lá dentro eu vou ter outras propriedades. Aí eu vou ter aqui cópias. Dentro das cópias vai ser outra lista e eu vou ter outras propriedades dentro dessa lista. E eu posso meio que acessar qualquer parte desse objeto que eu tenho. Mas tem uma questão aqui que eu não preciso ficar restrito ao que está aparecendo aqui para mim. Em alguns momentos, o que eu vou passar no módulo, essa propriedade pode não existir nesse momento, ou pode não estar no contexto ainda que o Data2 consegue enxergar. Nesse caso, eu posso simplesmente vir aqui, escrever o nome da minha propriedade, e ela vai voltar. Então, por exemplo, aqui eu colocar o name, a gente já vai também digitando, já vai voltar o name aqui para a gente, certo? Os args aqui eles vão ser menos utilizados, mas basicamente ele funciona como? A prop ela pode também aqui nesse caso ser uma função, e caso ela seja uma função, aí eu posso passar os argumentos dessa função aqui nesse args. Então, como se fosse também uma função aí de qualquer linguagem de programação, eu tenho minha função, defino ela aqui na minha prop, e aí nos argumentos eu vou passar os argumentos da minha função na ordem que ela espera receber. Tá? Perfeito. Então, legal. Já vimos aqui mais ou menos como funciona essa parte do getter. Se a gente for aqui, esse getter, como eu falei, ele pode ser meio que qualquer coisa, Então, tem um cara aqui no Data2, chama Interactive Model Reference. Que aí normalmente ele vai expor aqui todos esses processos que a gente costuma usar. Dataset, Store, HTTP Listeners, todos eles vão aparecer aqui de alguma maneira. Drives. E aí, a gente colocando eles aqui, nas nossas próprias, a gente pode ver uma série de propriedades desses caras que vão estar disponíveis no getter. Porque isso daqui é um processo que está instanciado no Data2, e aqui a gente vai ter tudo que está lá dentro desse processo. Então, nem sempre isso vai ser um objeto, nesse caso aqui vai ser um processo, e com isso a gente pode acessar a maior sorte aí de informações. Então, por exemplo, aqui PK vai ser principal key desse dataset. E aí eu consigo voltar aqui, e aí ele vai voltar aqui, a minha principal key desse dataset é o meu ID, Enfim, isso daqui é mais para referência, mas é legal, dá para fuçar bastante aqui, ver o que pode ser feito. Então, outro cara aqui que é legal da gente ver é quando a gente vai usar um getter em um iState. Então, se eu tenho aqui um estado de interface, eu posso selecionar aqui que ele é um iState. E esse cara aqui de baixo, ele já vai virar um outro cara aqui que a gente chama de state prop. Que é esse cara aqui. A partir do momento que eu uso o iState, esse cara aqui normalmente ele já vira isso daqui automaticamente, mas eu poderia também selecionar esse iState. E aí aqui ele já vai deixar eu fazer o pick
da minha UI state. Nesse caso aqui, esse block, eu não tinha criado nenhum estado de interface nele, então por isso que ele está vazio. Mas vamos criar aqui rapidinho. Então, aqui na lógica, vamos criar um estado de interface qualquer. Teste. Opa. E quando eu dou um getter aqui nesse cara agora de novo, content, getter, se eu vier aqui no pick component outra vez, ele já vai aparecer aqui meu teste, e ele já vai acessar esse estado de interface. E aí já fez o getter, já resolveu o valor, e esse valor já está aqui do nosso lado. Então acho que é isso dos getters. Os getters a gente sempre vai estar acessando, vai tentar acessar aí uma referência que seja de algo mais global, um estado de interface, todo esse tipo de situação. E aí ele tem uma certa intersecção também com o reference. Então aqui falar de reference getters, né? Os dois vão acessar propriedades, né, de algum objeto ou algum estado que a gente tem. Mas normalmente o getter a gente vai usar de uma maneira mais global. Então normalmente quando eu tenho algum estado salvo em algum lugar, seja um dataset, seja um iState, seja numa store. E o reference é normalmente quando eu estou com algum objeto que está no meu contexto, e eu vou acessar ele, eu estou tentando manipular ele durante algum tipo de fluxo, ou que ele só existe dentro desse meu contexto. Um exemplo disso é dentro de uma series. Eu posso definir aqui, por exemplo, um step. Um step, ele meio que vai criar uma variável com o meu resultado do que tiver dentro dessa action. Nesse caso aqui eu hardcodei um objeto, esse objeto está me retornando aqui, ó, um nome e idade, e ele deixa isso na nossa referência. O objeto original eu dei o nome aqui. Esse cara, ele existe na referência desse series, e só. Ele não existe aqui fora em nenhum outro lugar do Data2, ele só existe dentro desse series, e ele tem esse nome para eu poder referenciar ele. E aí, quando eu venho aqui, por exemplo, estou fazendo um log, e aí eu estou passando additional info, aqui eu vou vir e vou falar que isso é uma reference. Essa reference, ele já vai aparecer aqui para mim, tá vendo? Olha, então ele existe e já vem esse carinha aqui, não, context. Então ele já existe no meu contexto, e aí eu vou logar ele. Então eu criei esse cara, dei um nome para ele e eu consigo referenciar ele em qualquer outro ponto. Além disso, a reference também a gente vai usar muito normalmente dentro de alguns outros caras aqui dentro do Data2, por exemplo, de um HTTP listener, que é algumas coisas que vão parecer meio mágicas, que eu consigo usar um reference.body.minha propriedade, que é quando esse HTTP listener foi chamado, ele foi chamado com um body, e esse body ele existe no meu contexto. E aí eu consigo acessar qualquer propriedade desse contexto via reference. E aí, qual que é a sacada disso? Então, a gente sempre tentar olhar nessas duas pontas, qual que onde eu devo usar um e onde eu devo usar o outro. Porque da mesma maneira, ele tem uma outra coisa aqui que é bacana da gente falar, que a gente pode acessar o reference meio que da mesma maneira que a gente acessa um getter, que é usando o dot notation, então ponto alguma coisa. Meu objeto original, ele tem aqui nome e idade. Eu consigo acessar essas propriedades usando o reference também. E aí, o que eu preciso fazer só? Aqui no meu reference, eu vou entrar, eu vou colocar um ponto, nome. Esse cara aqui, ele está acessando só a propriedade aqui dentro, nome do meu objeto original. No caso aqui, ele deveria retornar Gabriel. Aqui para logar, eu vou ter que dar um wrap nele. Vou ter que dar um wrap nele aqui no object, porque senão ele não vai logar. Mas aí a gente já consegue ver isso aqui rodando em um segundinho. Antes só de rodar, eu vou falar também agora já do setter. No Data2, normalmente a gente trabalha de uma maneira muito funcional, que a gente tem um input e um output. Então, todas essas funções que a gente costuma usar no Data2 são basicamente black boxes que você passa alguma coisa para ela, sofre algum tipo de transformação o dado e te responde alguma coisa. Esses dados, eles são cópias dos dados. Então, quando eu faço um array map no Data2, eu estou recebendo uma lista de input, estou fazendo um array map dessa lista de input e o output vai ser uma lista também, mas não é a mesma lista, é uma lista transformada a partir
desse fluxo que a gente fez. O setter, ele é um dos únicos métodos dentro do Data2 que ele vai mutar o objeto original, onde ele está salvo, onde ele está referenciado. Então, por exemplo, aqui eu fiz esse objeto, referenciei ele, e aí nesse caso eu fiz um setter. No módulo eu vou passar a reference desse objeto original, mesma coisa. Então aqui eu tenho uma reference, objeto original. Qual que é a propriedade que eu quero alterar dentro desse objeto e qual o valor que eu quero setar. E aí ele vai transformar esse objeto original. É diferente desse Object Assign. Que o Object Assign, o que ele vai fazer? Ele vai pegar meu objeto original, ele vai criar um outro objeto fazendo o que eu preciso aqui. Neste caso eu estou passando, olha, o mesmo objeto original, e nas sources eu estou passando que meu nome vai mudar. Então o name aqui eu estou mudando para Pedro. Isso ele vai criar um novo objeto com essa propriedade Pedro. E meu objeto original vai continuar como estava. O setter não. O setter ele vai mudar o meu objeto original. Então neste caso eu fiz um setter. E aqui eu fiz um novo log para a gente ver esse cara de novo. E fiz aqui ó, um Object Assign e um log no final para a gente ver que o objeto não mudou depois do meu Object Assign. Então ó, vamos rodar ele aqui rapidinho para ver o exemplo. Então aqui vamos olhar agora aquela series que a gente viu lá dentro. Se eu vier aqui, eu coloquei no onClick desse bloco. Então eu tenho aqui ó, o meu inicial, aquele objeto original meu. Ele vai ter aqui ó. Lembra que eu estava acessando só a propriedade? Então acessei aqui, ó, só Gabriel. Eu fiz o setter e loguei o mesmo objeto original. Aí tá vendo aqui, ó, o nome mudou para Luca. Beleza? E aí depois desse daqui eu fiz o Object Assign, só que aí depois do Object Assign, meu objeto original continua não mutado. Então essa que é a diferença ali, normalmente, que a gente vai ter, e aí eu posso... isso normalmente cria muita confusão das pessoas, que é quando que eu estou, de fato, setando valores nesse objeto, quando eu estou mutando esse objeto in place, ou quando eu estou criando uma cópia desse objeto. Né? Então, eu não estou mutando a referência, não estou alterando a referência dele. Acho que é isso sobre setters. A gente consegue fazer também algumas outras operações com setters, no sentido de já um pouco mais complexas, usando datasets. A gente pode setar os records usando um array map para fazer isso, uma alteração em series ali, mas eu acho que isso fica para outro vídeo. Vamos usar então aqui o getter e o setter juntos numa operação, que aí eu acho legal também de ver. Então, por exemplo, a gente quer um count que ele sempre vai, na verdade assim, ele sempre vai adicionar 1 quando a gente clicar nesse botão. Então, por exemplo, aqui eu vou criar aqui uma propriedade nesse cara, que vai chamar count. Ele vai ser um número e ele vai iniciar do 0. Tá bom. Aqui no meu content eu vou usar um getter, justamente desse yState, para a gente logar ele. E aí, legal, aqui ele já vai aparecer pra gente, aqui ó, 0 e tal. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. 30, beleza, só pra gente ver um pouquinho melhor. E aqui a gente tem um count. Na lógica dele aqui, no onClick dele, vamos fazer então que toda vez que eu clique, ele vai aumentar 1 nesse contador. Então, no onClick, o que eu vou fazer aqui, basicamente? Eu vou fazer um setter. Nesse setter, eu também vou setar o mesmo yState. O value, ele vai ser o valor absoluto aqui. Então, o setter que ele vai fazer, ele vai setar nesta propriedade o valor absoluto que eu passar aqui. Se eu colocar aqui 1, toda vez que eu clicar, ele só vai mudar para 1. Então, ele não vai acrescentar e não é o comportamento que a gente quer. Então, eu sempre quero ver qual que é o meu estado atual e adicionar 1 nele. Para isso, aí eu vou usar o add. E aí o add, ele vai receber uma lista de números que ele vai somar. Meu primeiro número vai ser o estado que eu quero ver. E aí, legal também, eu estava esquecendo de falar, mas a gente tem um atalhozinho aqui no Quick Access, que a gente já consegue, ó, esse getter y, aí ele já preenche como um yState pra gente, e a gente já consegue pegar aqui direto o componente. Nesse caso aqui, o count. Então,
já estou fazendo um getter do nosso iState. Se a gente ver aqui, você vai ver que ele está resolvendo para 0. E aí toda vez que eu clicar, eu quero que adicione 1. E aí o setter, outra coisa legal dele, é que toda vez que a gente usa ele, ele emite um evento de mudança e isso atualiza tudo que precisa atualizar na nossa interface, seja dentro de um fluxo, qualquer outra coisa. Então todo mundo que está observando esse estado vai receber um evento que esse estado foi alterado. E aí se a gente dá um play nesse cara aqui a gente tem 0, 1, 2, 3, e aí ele vai somando os valores. Então o que ele faz sempre? Vai pegar nosso valor atual e vai somar 1, né? E aí, lógico, se eu der o reset aqui, ele vai voltar para o meu valor inicial, que foi o que eu setei, e aí eu sempre posso ir aqui, ó, setando nosso estado de interface. Legal? Bom, acho que é isso que a gente tinha para falar mais de getters, setters e references, e até a próxima!